Segunda FENAVINHO, de 13 a 28 de fevereiro de 1971. 3 presidentes assumem a festa marcada pelo excesso de chuva. Em atendimento ao disposto no artigo 12 do Estatuto da Festa Nacional do Vinho e Exposição Agroindustrial, a diretoria executiva da primeira FENAVINHO apresentou a prestação de contas da edição de estreia da festa, realizada entre fevereiro e março de 1967, no dia 29 de fevereiro de 1969, durante encontro ocorrido na Escola de Viticultura e Enologia. Na ocasião, foi entregue o documento em formato de relatório ao presidente da Comissão de Membros Natos da FENAVINHO, o prefeito de Bento Gonçalves à época, Sadi Fialho Fagundes. Previsto em estatuto para ser entregue em até 4 meses após o término do evento, o relatório não foi apresentado dentro do prazo previsto, uma vez que o adiamento havia sido combinado com o prefeito anterior. 2 razões justificaram isso: a existência de verbas públicas prometidas a receber com a consequente liquidação de débitos, e o grande espaço de tempo que separava a finalização da primeira FENAVINHO e início da segunda, programada para o primeiro trimestre de 1970. Composto de 63 páginas, o pioneiro relatório apresenta detalhes sobre como surgiu a ideia de organizar um evento em celebração ao vinho, bem como os expressivos números da primeira edição da festa, que alcançou a marca de quase 200 mil visitantes. Mais do que um conjunto de papéis, ao longo das diferentes edições da FENAVINHO, foi elaborado até a festa do ano 1994. O relatório se transformaria em um importante documento sobre a execução do evento, com registros que preservam a memória de um tempo histórico da cidade de Bento Gonçalves, e serve de referência para quem assume a edição seguinte. A relevância da produção do relatório da FENAVINHO é tão significativa que a realização da segunda edição do evento é compreendida de forma clara e concisa, a partir da leitura do documento elaborado pelos 3 presidentes que assumiram a festa ocorrida de 13 a 28 de fevereiro de 1971, com o cruzamento de informações verificadas em publicações da imprensa e coletadas em entrevistas. Em posse do relatório, a Comissão de Membros Natos deu início aos trâmites para a escolha do presidente da segunda FENAVINHO. Durante reunião no dia 9 de maio de 1969, a comissão convidou o deputado estadual Aristides Bertuol para assumir a presidência. Bertuol não aceitou, justificando a decisão pela demanda de tempo que seu cargo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul exigia. Ainda sem uma liderança para conduzir a festa e a poucos meses do início da segunda edição, na data inicialmente programada, aproveitando os 80 anos de emancipação de Bento Gonçalves, o prefeito Sadi Fialho Fagundes convoca uma reunião com a presença de todos os integrantes da Comissão de Membros Natos, autoridades municipais e referências empresariais, no dia 23 de maio de 1969, motivada pela emissão de um expediente enviado pelos diretores das empresas vinícolas de Bento Gonçalves. Os empresários da produção do vinho apoiavam plenamente a realização da FENAVINHO, porém, decidiram entre eles que nenhum industrial do segmento vinícola assumisse a presidência. O paradoxo do conteúdo no documento surpreendeu os que acompanhavam a reunião, que continuou com mais uma tentativa de escolha de presidente. Edir Sérgio Variani, advogado e presidente do Aeroclube Bento Gonçalves, foi convidado para assumir o cargo, mas também não aceitou. Depois de um longo tempo de discussão na reunião, ficou decidido que a segunda FENAVINHO seria transferida para o ano de 1971. 3 dias depois, a Comissão de Membros Natos emitiu um comunicado oficial, expondo os motivos do adiamento da data: a não conclusão das estradas de acesso a Bento Gonçalves, a ausência de repasse de verbas públicas no ano corrente, a carência de leitos em hotéis que estavam em construção ou reformas, e o impacto emocional instaurado na comunidade pelo falecimento de Rolando Gude e Edgar Nunes, diretores na empresa Dreher e líderes na sociedade Bento Gonçalvense, em um acidente aéreo em maio de 1969. Com a intenção de transmitir mais democracia à escolha do presidente da FENAVINHO, em reunião no dia 2 de dezembro de 1969, é acolhida a sugestão do prefeito Fialho de que o nome deve ser escolhido por meio de convocação de Assembleia Geral, constituída por pessoas representativas no município. Na ocasião, a Comissão de Membros Natos é acrescida de mais um integrante.
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves. Na reunião de 4 de dezembro de 1969, é proposta a alteração dos estatutos da FENAVINHO, com a permissão de organizações privadas do universo vinícola poderem integrar a comissão de membros natos. Assim, um integrante de cada estabelecimento vinícola existente na cidade à época, Dreher S.A., Cooperativa Vinícola Aurora, Companhia Vinícola Rio Grandense, Companhia Mônaco, Vinhos Salton, Fontanive e Filhos Limitada, Bebidas Licor Sul, Destilaria Ângelo Milani, Vinícola Salgado, Vinícola Pompeia, passa a ser membro nato da FENAVINHO. Também foi proposto que o presidente de cada FENAVINHO realizada seja membro nato. Entusiasmados com os movimentos para o aumento na quantidade de pessoas envolvidas com o futuro da FENAVINHO, na mesma reunião, ficou estipulado que o próximo presidente seja escolhido até a primeira quinzena do mês de março de 1970. Faltando apenas um ano para a nova data de realização da segunda FENAVINHO, uma reunião no dia 4 de fevereiro de 1970 tornou conhecida a resposta de mais uma pessoa convidada a ser presidente. Faiez Rosec, engenheiro agrônomo e chefe do Laboratório de Enologia da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, manifestou ser inviável aceitar o cargo. Presidente da Comissão de Membros Natos da FENAVINHO, condição estabelecida em estatuto por ser o prefeito municipal em exercício, Sadi Fialho Fagundes foi nome sugerido para assumir a presidência. No entanto, o chefe do Poder Executivo não aceitou a proposta. Promessas de repasse de recursos públicos pelo governo estadual à diretoria executiva da primeira FENAVINHO deixaram pendentes o pagamento de débitos no montante de 31 mil cruzeiros. Com o total de 28 mil cruzeiros concedidos pelo governo gaúcho à FENAVINHO no primeiro bimestre de 1970, na mesma reunião do dia 4 de fevereiro foi montada uma comissão para liquidar a pequena dívida, dando início à futura solução para preencher o cargo de presidente da festa. Loreno Augusto Grácia, Carlos Reno Dreher e Horácio Guedes Mônaco formaram a comissão que tinha o compromisso de quitar os débitos financeiros. A saga na busca de um nome para presidir a segunda FENAVINHO continuou com uma nova reunião, no dia 13 de março de 1970, quando foi sugerido o nome de um dirigente de alguma indústria vinícola para presidir a festa, o que não foi possível diante do que já havia sido pactuado entre eles. A comissão dos 3 nomes aproveitou a ocasião para informar o andamento da tarefa de saldar os débitos. A novela na qual estava se transformando a caminhada na busca de um nome para presidir a segunda FENAVINHO chegou ao fim no dia 6 de abril de 1970. Na reunião realizada no Centro da Indústria Fabril, a comissão formada por Grácia, Dreher e Mônaco entregou a prestação de contas referente aos pagamentos efetuados com os recursos repassados pelo governo estadual, finalizando o trabalho do trio. O encontro serviu para oficializar o que havia sido acertado anteriormente em reuniões fechadas com a participação apenas daqueles que seriam os futuros líderes da festa. O vinicultor e político Laurindo Fontanive foi encarregado pelos industriais do vinho para informar que o grupo, por decisão unânime, revogava o convênio que havia firmado, no sentido de nenhum integrante do ramo aceitar a condição de presidente da FENAVINHO, abrindo o leque de opções de nomes para assumir o cargo. Assim, o prefeito Fialho, presidente da Comissão de Membros Natos, sugeriu o nome dos empresários José Eugênio Farina, Carlos Reno Dreher e Horácio Guedes Mônaco para, em sistema colegiado, serem os presidentes do evento, o que foi aprovado de imediato. A aceitação dos 3 nomes para compor o novo modelo de presidência foi possível graças ao convite pessoal do prefeito Fialho, que dias antes recebeu os empresários em seu gabinete, oficializou o convite e fez promessas de repasses de verbas municipais. A posse do triunvirato, como passou a ser chamado o formato dos 3 presidentes da segunda FENAVINHO, ocorreu em 24 de abril de 1970, em nova reunião no Centro da Indústria Fabril. Na ocasião, também foram anunciados os nomes dos demais componentes da diretoria executiva. Alcides Fetter, primeiro secretário; Lênio Trenhago, primeiro tesoureiro; Orestes João Trenhago, primeiro tesoureiro; José Holleben, segundo tesoureiro; Pedro Koff, secretário executivo. O trio dividiu as tarefas na condução da festa. Farina ficou responsável pela coordenação das comissões de exposição industrial,
construção e ornamentação, vinho encanado, segurança, alimentação e fiscalização. Dreher respondeu pelas comissões de imprensa, propaganda e promoções esportivas, recepção e informações, distribuição de brindes, hospedagem e alojamento. Mônaco coordenou as promoções sociais, escolha da corte, desfile de carros alegóricos, ornamentação de vitrines e a exposição de uvas. De 13 a 28 de fevereiro, em coquetel na Cooperativa Vinícola Aurora na primeira semana de junho de 1970, foram anunciados os presidentes de cada comissão e informado o nome de Moisés Luiz Miquelon como conselheiro especial da segunda Fenavinho. Também foi informada a data de realização da festa, de 13 a 28 de fevereiro de 1971. Com pouco tempo para organizar o evento, os 3 presidentes se reuniam diariamente na busca de soluções para as diferentes demandas, principalmente a carência de dinheiro. Com a publicação do Decreto Municipal 328, de 15 de junho de 1970, oficializando a segunda Festa Nacional do Vinho e Exposição Agroindustrial, o Triunvirato se programa para visitar o governador do Rio Grande do Sul, Walter Perac Barcelos, com o propósito de anunciar a festa, pedir auxílio financeiro e convidá-lo oficialmente. Responsável pela divulgação da Fenavinho, o presidente Dreher convida a agência de comunicação que prestava serviço em sua empresa, a McCann Erickson Publicidade Limitada, para coordenar as estratégias de divulgação da festa. Numa interessante ação, a empresa desenvolveu a Comissão de Honra da Fenavinho, a ser formada por jornalistas dos principais meios de comunicação do Brasil. A intenção era prestigiar os profissionais, empresas e seus donos, fornecendo a eles um tratamento distinto para facilitar a publicação de reportagens sobre a Fenavinho. Essa iniciativa envolveu empresas do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, cidades às quais o presidente Dreher visitou pessoalmente para dialogar com os empresários e jornalistas sobre a comissão. Numa ousada ação de marketing da Fenavinho, veio a Bento Gonçalves Lucy Bloch, esposa do dono da revista Manchete, Adolfo Bloch. Pioneira do turismo no Brasil, sendo a primeira diretora de um órgão nacional de turismo, nomeada pelo presidente João Goulart, Lucy chegou à cidade de avião, sendo recepcionada no campo da aviação, de onde seguiu diretamente para as dependências da empresa Dreher. A respeitada representante do sexo feminino no universo turístico e jornalístico social brasileiro passeou pela empresa, posou para algumas fotos, ouviu as informações técnicas da elaboração dos produtos originados a partir da uva e voltou ao Rio de Janeiro. A rápida passagem rendeu o que a diretoria da Fenavinho almejava: notícias na imprensa sobre o evento. O convite que atrapalhou a vinda do presidente Emílio Garrastazu Médici. Com a data de abertura oficial da Fenavinho já marcada, a diretoria executiva, juntamente com o prefeito Sadi Fialho Fagundes, começou a se mobilizar para trazer o presidente do Brasil, a Bento Gonçalves, reprisando o ocorrido na primeira edição, em 1967. Sabedor de que o general Emílio Garrastazu Médici visitaria a cidade de Novo Hamburgo, no dia 20 de junho de 1970, quando abriria a Quinta-feira Nacional do Calçado e Feiras Agroindustriais, FENAC, o prefeito Fialho emitiu alguns telegramas direcionados a setores do governo federal com os quais possuía alguma conexão mais fina. As mensagens solicitavam a inclusão de um espaço de tempo na agenda presidencial para a diretoria da Fenavinho entregar a Médici um presente, introduzindo o convite para que a autoridade nacional visitasse Bento Gonçalves em 13 de fevereiro de 1971 para inaugurar a festa. A tentativa de abordagem dos Bento Gonçalvenses foi reforçada pelo governador gaúcho Walter Perac Barcelos. Quando Médici pousou em Porto Alegre com sua comitiva na manhã de 20 de junho, Carlos Reno Dreher, Horácio Guedes Mônaco e José Eugênio Farina já estavam em Novo Hamburgo. O aviso da equipe de relações públicas do governo federal era para que o trio ficasse atento, pois teriam poucos minutos antes do almoço para entregar o presente e o convite. Juntos, os integrantes do triunvirato ofertaram ao presidente uma garrafa de vinho banhada em prata, com escritos em ouro, e verbalizaram da honra que seria tê-lo em Bento Gonçalves para inaugurar a Fenavinho. Após permanecer 1 hora no banquete oferecido em Novo Hamburgo, Médici retornou a Porto Alegre, onde teve audiência no Palácio Piratini com representantes da Igreja Luterana do Brasil. À noite,
se reuniu com o governador gaúcho para assistir à decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo de Futebol, no México, cujo resultado foi Alemanha 1, Uruguai 0. No dia seguinte, Médici voou cedo ao Rio de Janeiro e viu o Brasil ser campeão do mundo ao vencer o México por 4-1. A confirmação da vinda do presidente a Bento Gonçalves em fevereiro de 1971 foi informada ao triunvirato pelo governador Peraque Barcelos, que transmitiu a resposta positiva declarada a ele pelo próprio Médici. A notícia deixou a comunidade bento-gonçalvense eufórica mais uma vez. A programação oficial de atrações da segunda Fenavinho foi impressa com a informação da solene abertura do evento, sendo comandada pelo ilustre presidente Médici. No entanto, um descuido diplomático do prefeito de Bento Gonçalves e dos 3 presidentes da Fenavinho provocou o cancelamento da visita presidencial. Em 14 de janeiro de 1971, o cônsul do Uruguai no Brasil esteve em Bento Gonçalves. Após visitas às cantinas e almoço no recém-inaugurado Real Palace Hotel, os 3 presidentes da Fenavinho conversaram com o representante diplomático do país vizinho. Na pauta dos diálogos estava o protagonismo do Uruguai na produção de vinhos, que era privilegiada. Entusiasmados com a troca de palavras, o triunvirato acabou observando com bons olhos a sugestão da visita internacional. Convidar o presidente do Uruguai, Jorge Pacheco Areco, para prestigiar a abertura da Fenavinho no dia 13 de fevereiro. Com a informação de que, se o convite fosse oficial e amplamente divulgado, o presidente uruguaio, certamente, far-se-ia presente. Crentes de que estariam viabilizando uma abertura de Fenavinho com característica internacional, e apoiados pelo prefeito Fialho, os presidentes Dreher, Farina e Mônaco emitiram o convite e despacharam ao Uruguai pelas mãos do cônsul. Ordem de prisão. Logo divulgada na imprensa, a ação do triunvirato repercutiu negativamente junto às autoridades governamentais brasileiras. Na ocasião, Brasil e Uruguai não vivenciavam plena sintonia. O ruído diplomático era alimentado pelo sequestro do cônsul do Brasil no Uruguai, Aloísio Dias Gomide, que se estendia desde o dia 31 de julho de 1970. Sequestrado na mesma data, o italiano Daniel Antoni Mitrione, agente do FBI sediado no Uruguai, acabou assassinado pela Organização Revolucionária Uruguaia, responsável pela ação criminosa, no dia 10 de agosto daquele ano. A tensão entre os 2 países era evidente. Embora os insistentes pedidos de negociação do presidente militar Emílio Garrastazu Médici, Areco continuava resistindo às pressões brasileiras e mandou intensificar as buscas aos guerrilheiros. De fato, a presença no mesmo ambiente dos 2 chefes das nações envolvidas no caso não seria saudável enquanto o sequestro não se encerrasse. Ao governador Peraque Barcelos, o Departamento de Relações Públicas da Presidência Brasileira enviou comunicado de cancelamento da ida de Médici a Bento Gonçalves pelo grave erro cometido pelos dirigentes da Fenavinho, cujo convite a uma autoridade internacional era responsabilidade única e exclusiva do governo nacional. Convocados por telegrama em 26 de janeiro, os presidentes Dreher, Farina e Mônaco, na companhia do prefeito Fialho, foram a Porto Alegre no dia seguinte, onde ouviram duras palavras do governador gaúcho, que deveria transmitir ordem de prisão a eles. Absoluto sigilo sobre o caso foi solicitado pelo governador, que não antecipou a informação de que o presidente deixaria de abrir a Fenavinho. Na semana anterior à abertura da festa, uma série de telegramas emitidos por órgãos federais foi recebido pela diretoria da Fenavinho. Todos justificavam variados motivos para seus titulares não estarem presentes em Bento Gonçalves no dia 13 de fevereiro. Sem receberem a tradicional visita do movimento precursor do governo, responsável pela vistoria do lugar por onde passa o presidente do Brasil para encaminhar os procedimentos de segurança, os dirigentes da Fenavinho começaram a concluir que Médici de fato não visitaria a Fenavinho. E isso ficou evidente no telegrama recebido de Brasília no dia 9 de fevereiro, o qual ainda deixava uma interrogação, pois informava que a presença dependia da programação do presidente. A resposta negativa, clara e concisa, que nunca chegou, confirmou-se com a presença dos ministros da Agricultura, Cirne Lima, e das Comunicações, Higino Corsetti, na inauguração da Fenavinho, representando o presidente Médici. O caso do sequestro do cônsul do Brasil no Uruguai se encerrou em 21 de fevereiro de 1971.
Depois de passar 205 dias em cativeiro, Gomide foi solto com o pagamento de um resgate, no valor de $250 mil, cujo montante foi arrecadado por sua esposa numa campanha popular que envolveu a imprensa e sensibilizou o povo brasileiro. Ações de divulgação foram além do comum. Os movimentos de divulgação oficial da Segunda Fenavinho iniciaram no dia 22 de setembro de 1970, na sede da Associação Rio-Grandense de Imprensa, ARI, em Porto Alegre, onde a diretoria da festa anunciou um concurso de reportagens com prêmios em dinheiro aos vencedores. A intenção era estimular a produção de notícias sobre o evento, divulgando-o gratuitamente. Programada para acontecer durante o Carnaval, cuja comemoração oficial ocorria em 23 de fevereiro, a edição de 1971 da Fenavinho também quis pegar carona na popular festa brasileira. Apresentações com integrantes de escolas de samba de Porto Alegre foram programadas para acontecer em clubes e na Rua Marechal Deodoro, com a promessa de folia embalada a vinho gratuito. Com auxílio da agência de publicidade McCann Erickson, as bandejas de refeição servidas em voos da Varig receberam folhas impressas com propaganda da Fenavinho. Nas viagens do clube esportivo para jogos fora de Bento Gonçalves, o ônibus que levava os atletas carregava faixas fixadas na lateral do veículo, com frases que convidavam as pessoas a visitarem a festa, onde se bebia vinho de graça. Nos caminhões que transportavam cargas para diferentes lugares do Brasil, pequenas faixas de publicidade sobre a Fenavinho eram grudadas nas lonas, promovendo a festa enquanto os veículos transitavam pelas estradas. No escritório central da Fenavinho, situado em um prédio na Rua Marechal Deodoro, ao lado da antiga Casa Fazolo, foi montado um sistema de som com alto-falantes fixados em postes. Diariamente, durante os meses de janeiro e fevereiro, a organização da Fenavinho transmitia informações e avisos para quem estivesse passando pelo centro de Bento Gonçalves. A convocação de homens e mulheres que quisessem trabalhar na comissão de recepção e hospedagem da Fenavinho era um dos tipos de avisos anunciados. Os interessados precisavam preencher uma ficha de inscrição e responder um questionário. Os selecionados ainda passavam por uma prova escrita com perguntas que simulavam atendimentos aos visitantes e abordavam noções de relações públicas. Todos trabalhavam gratuitamente, recebendo apenas o figurino para usar durante as 2 semanas do evento. 12 jovens concorrem à Escolha da Imperatriz. A Escolha da Imperatriz Segunda do Vinho integrou a programação da 3ª Semana de Bento Gonçalves, organizada por ocasião dos festejos de 81 anos de emancipação da cidade, celebrados no domingo de 11 de outubro de 1971. Para abrilhantar a data, a escolha ocorreu um dia antes do aniversário. Uma comissão de mulheres vinculadas à diretoria da Fenavinho organizou o certame, cujas candidatas deveriam ser representantes de entidades da cidade. Apesar de informados os nomes das concorrentes em publicações na imprensa, não se observou as instituições às quais representavam. A beleza feminina da sociedade Bento Gonçalvense foi representada por 12 jovens: Denise Benini, Maria Aparecida Soares, Vera Regina Pompermayer, Raquel Carlesso, Ermelinda Dalonder, Dinamar Ozelami, Ida Helena Guarnieri, Naira Valente, Diva Marini, Margarete Rigon, Vitória de Freitas e Maria Alice Álvares. Elas desfilaram em trajes de gala no baile ocorrido no Salão Rosado do Clube Aliança. No júri composto em sua maioria por jornalistas, com destaque para a presença do Bento Gonçalvense, Sérgio Ros, influente colaborador da revista Manchete em Brasília, a beleza da candidata Naira Valente garantiu a ela o título de Imperatriz Segunda do Vinho. Vera Regina Pompermayer e Maria Aparecida Soares foram eleitas suas damas de honra. O mesmo grupo de candidatas também concorreu ao título de garota da 3ª Semana de Bento Gonçalves, cuja conquista foi obtida por Raquel Carlesso. Na sequência da escolha da Imperatriz, Naira, Vera e Maria Aparecida iniciaram uma peregrinação de divulgação da festa. Com um traje composto de vestido logo abaixo dos joelhos, botas de cano alto e chapéu, o trio começou a viajar pelo Brasil na companhia do presidente responsável pelo marketing do evento, Carlos Reno Dreher, e sua esposa, Lourdes Beatriz Neis Dreher. Visitas a meios de comunicação no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro
integraram o itinerário que as levou ao programa de televisão de Hebe Camargo na emissora Record TV. A simpatia das três jovens abriu espaço em revistas nacionais, cujos editores as nomeavam de uvas, expressão à época para referir-se a mulheres de sublime beleza. Estradas ruins, ou ausência delas, afasta o público. Paralelo à divulgação, os três presidentes do triunvirato se desdobravam nas demais tarefas necessárias à efetivação da FENAVINHO na data programada. José Eugênio Farina visitava empresas oferecendo a oportunidade de serem expositoras. Horácio Guedes Mônaco demonstrava criatividade para viabilizar o desfile de carros alegóricos. Carlos Reno Dreher agilizava as carências de hospedagem. Mas no radar dos presidentes estava a mesma coisa: as estradas ruins ou a inexistência de uma rodovia com conexão direta a Porto Alegre. Independente de qual fosse o lado por onde o visitante fosse chegar, as estradas eram de chão, o que inibia a vinda até Bento Gonçalves. Por isso, o triunvirato, na companhia do prefeito Sadi Fialho Fagundes, fez constantes viagens a Porto Alegre, onde manteve audiências com o governador Walter Perac Barcelos e dirigentes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, órgão responsável pela manutenção e aberturas de rodovias no Rio Grande do Sul. Uma das lutas era a abertura e pavimentação do trecho Farroupilha-Bento Gonçalves, num total de 17 quilômetros, antes da entrada à localidade farroupilhense de São Marcos, que se conecta ao distrito de São Pedro. A estrada chegou a ser aberta até o período que antecedeu a FENAVINHO. No entanto, não recebeu cobertura asfáltica e ficou inacabada, o que frustrou a comunidade bento-gonçalvense. Outra demanda antiga era a abertura da rodovia nominada como São Vendelino, criando conexão direta com a capital gaúcha e reduzindo para 136 quilômetros a distância até Bento Gonçalves. Relatórios do DAER apresentam estudos de viabilidade da abertura da rodovia São Vendelino desde o final da década de 1950, mas nunca efetivados. As obras no trecho depois do município de São Sebastião do Caí iniciaram ainda em 1970, mas não ficaram prontos até a FENAVINHO de 1971. Essa inexistência da rodovia influenciaria no movimento da festa entre 13 e 28 de fevereiro daquele ano, período no qual choveu muito e fez os visitantes terem duas reações. Nos dias de chuva, não queriam enfrentar o barro. Nos poucos dias de sol, espantavam-se com a poeira, e assim, manobravam os veículos e voltavam para casa sem chegar ao destino da festa. Festa se inicia sem a presença do presidente do Brasil, mas com 2 governadores do Rio Grande do Sul. A expectativa de um grande número de pessoas visitando Bento Gonçalves para prestigiar a FENAVINHO era tamanha que a comissão de hospedagem solicitou aos moradores que tivessem disponibilidade de cômodos em suas casas que informassem. Assim, o número de leitos aumentaria consideravelmente. Embora no dia 29 de dezembro de 1970, sob a administração da família Iope, de Caxias do Sul, fora inaugurado o Real Palace Hotel, espaço atualmente ocupado pelo Dalonder Grande Hotel, que na primeira edição da FENAVINHO teve o lançamento da pedra fundamental de construção do empreendimento, mas como Hotel Planalto, a carência de lugares para dormir ainda era grande na cidade. As acomodações nos hotéis existentes à época, Vinocap, Primavera, Avenida, Perufo, Vani, Menegoto, Afonso e Brasil, não eram suficientes, e por isso, além das vagas nas residências, hospitais em Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, um colégio em Garibaldi e as instalações da Escola de Enologia também ficaram disponíveis para receber hóspedes. Mas toda essa preocupação por leitos de hospedagem se tornaria em vão por causa da chuva que se precipitaria na região durante o período da festa e o impacto negativo da ausência do presidente do Brasil para a inauguração. Todavia, a carência do chefe de Estado-Maior do país em Bento Gonçalves foi substituída pela presença de 2 governadores do Rio Grande do Sul, Walter Perac Barcelos e Euclides Triquez. O primeiro era a atual autoridade política máxima gaúcha, com mandato que se encerraria em 15 de março de 1971. O segundo, alinhado ao regime militar de 1964, fora escolhido na eleição indireta ocorrida em 3 de outubro de 1970.
Cordial com quem ocupava o cargo à época da inauguração da Fenavinho, Triquet se fez presente em Bento Gonçalves de forma sensata, sem ultrapassar limites diplomáticos, deixando Peraque Barcelos usufruir do prestígio que era abrir um evento como a Fenavinho. No dia da inauguração da segunda edição da festa em celebração ao vinho nacional, iniciado com uma alvorada festiva coletiva com o badalar de sinos das paróquias religiosas locais e sirenes das indústrias, que tocaram juntas às 6 horas da manhã, o triunvirato da Fenavinho tinha uma importante mensagem a transmitir às autoridades políticas. Escolhido para pronunciar o discurso da diretoria executiva, o presidente Carlos Reno Dreher proferiu palavras exigindo o movimento do Estado em prol do setor vinícola, sugerindo diminuição no Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, utilização de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ICMS, pagos pelas vinícolas no incentivo aos agricultores para o plantio de uvas de melhor qualidade com programas e financiamento a longo prazo com juros razoáveis. Atento, o governador também ouviu a oportuna e necessária cobrança sobre a precariedade das estradas de acesso a Bento Gonçalves, cujas obras iniciadas não tinham previsão de término. Representantes da esfera federal, os ministros Riguino Corsetti, Comunicação, e Luiz Fernando Cirne Lima, Agricultura, receberam o recado sobre os riscos que representa para o setor a flexibilidade que o governo oferece ao ingresso dos vinhos chilenos e argentinos no Brasil. Visita à exposição industrial. Findados os discursos, com o governador gaúcho e o ministro das Comunicações também tendo oportunidade de verbalizar em suas mensagens, foi descerrada uma placa de metal no lado de fora do pavilhão central e cortada a fita inaugural na porta de entrada da exposição industrial. O clima festivo se estendeu para onde estavam os 51 expositores. Gentis, as autoridades políticas percorreram os corredores, parando em cada empresa para cumprimentar seus proprietários e registrar os momentos em fotografia e vídeo. O mesmo se repetiu com os expositores externos, em total de 6, com destaque para o espaço da Camerini Cia Limitada. Numa iniciativa inusitada, uma bomba de combustível foi instalada junto à empresa revendedora de caminhões para servir vinho gratuitamente aos visitantes. O vinho encanado foi atração que se repetiu em 1971, mas com uma novidade. No centro de Bento Gonçalves, uma estrutura mais organizada servia vinho tinto, branco e suco de uva em tendas com cobertura de lona colorida nas cores azul e amarela. Em pipas de vinho montadas na rua, eram comercializados produtos típicos da gastronomia local. A novidade estava no Parque da Fenavinho, onde era oferecido espumante direto das autoclaves aos que pagavam ingresso para acessar o parque e também desfrutar das atrações de diversão infantil na área externa. Os pavimentos do segundo e terceiro andar do pavilhão central receberam a exposição de uvas. Nessa edição foram excluídas as variedades híbridas e as denominadas americanas, sendo expostos somente as viníferas e de mesa. Cabernet Franc, Riesling Itálico, Canaiolo, Moscato Branco, Trebbiano, Peverella, Barbera, Syrah, Merlot e Bonarda eram as viníferas. Moscato Rosado, Moscato de Hamburgo, Alfonso Lavalais, Perlona, Pirovano, Corniola de Milazzo e Golden Queen, as variedades de mesa. Foram reconhecidos 51 agricultores que receberam como prêmios insumos para o tratamento da videira ou equipamentos necessários ao trabalho. Já diferente por estar inserida no período de carnaval, a programação da festa de 1971 estava recheada de atrações. No cenário artístico-cultural, havia opção para todos os gostos. Em parceria com os Centros de Tradições Gaúchas, os cantores Teixeirinha e Mari Terezinha se apresentaram na atração denominada de Festival Popular. Os corais de Bento Gonçalves cantaram no Cine Ipiranga. O Cine Popular recebeu apresentação especial de carnaval com o espetáculo Batuque, Mulher e Samba. A segunda edição do Encontro Bento Gonçalvense de Música trouxe a Fenavinho artistas de diferentes cidades do Brasil em busca de projeção da carreira com eliminatórias ocorridas no Cine Popular. Numa iniciativa dos professores José Antônio Colling, Sônia Barbosa e Sandra Fagion, o Colégio Marista Aparecida sediou o Salão dos Países, uma ação de acesso à informação pelo público estudantil,
das características que configuram diferentes nações. Bandeiras, flâmulas, mapas, fotografias, revistas, folhetos informativos foram enviados a Bento Gonçalves por representações oficiais de 13 países no Brasil: Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Índia, Israel, Itália, Portugal, Suécia, Suíça e Uruguai. No cenário esportivo, partidas de vôlei, futebol, futsal, tênis, bocha e bolão estiveram sendo disputados durante o período da festa. Destacou-se a presença em Bento Gonçalves daquele que é considerado o maior enxadrista brasileiro de todos os tempos, Henrique Costa Meckin. Natural de Santa Cruz do Sul e mais conhecido como Mequinho, o jovem de 19 anos de idade foi a atração do torneio de xadrez Fenavinho. Encontros de discussão para desenvolvimento econômico e turístico não foram esquecidos. Banqueiros gaúchos foram recepcionados no Centro da Indústria Fabril, CIF, com posterior churrasco no Clube Caça e Pesca e depois visita à exposição industrial. O CIF também sediou palestra patrocinada pela Bolsa de Valores do Rio Grande do Sul, cujos participantes também visitaram o Parque da Fenavinho. No Real Palace Hotel, o diretor da empresa brasileira de turismo, Embratur, palestrou em reunião com integrantes da Associação de Turismo do Nordeste Gaúcho, um congresso conduzido pela União Brasileira de Vitivinicultura, o VIBRA, com a presença de ministros federais e secretários de Estado, demonstra a oportunidade que o evento Fenavinho tem de também ser palco para encontros de debates estratégicos e econômicos para o setor vitivinícola. Troféu Fenavinho. Com o propósito de reconhecer esforços individuais que contribuiriam para o engrandecimento da segunda Festa Nacional do Vinho, a diretoria executiva criou uma distinção especial, desenvolvendo o Troféu Fenavinho. Um concurso foi anunciado no dia 17 de outubro de 1970 para receber inscrições do projeto da peça a ser confeccionada com patrocínio do Banco Banrisul. Nelly Maria Zat Yuchen foi anunciada vencedora e recebeu o prêmio de 1.000 cruzeiros. Durante encontro no escritório central da Fenavinho, ocorrido no 6º dia de realização da festa, os membros da diretoria executiva escolheram o nome do governador do Rio Grande do Sul para a distinção. A entrega foi programada para o último dia de Fenavinho, em um almoço na Sociedade União São Francisco América, SUSFA. Aproveitando a ocasião, o presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, Cláudio Ivanês João Pegoraro, propôs ao Poder Legislativo local conceder a Walter Perac Barcelos o título de cidadão bento-gonçalvense. Posto em votação em 22 de fevereiro de 1971, o projeto de lei número 1/1971 foi aprovado por unanimidade em regime de urgência. 2 dias depois, o prefeito Fialho aceitou o decreto do Poder Legislativo e sancionou a Lei Municipal número 382/1971, outorgando o governador, natural de Porto Alegre, cidadão de Bento Gonçalves. Aguardado com ansiedade no último dia de festa, Perac Barcelos recebeu a outorga nas dependências do Cinema dos Padres, conhecido como Cine Popular, junto ao edifício Santo Antônio. No almoço no bairro São Francisco, foi surpreendido com a entrega do Troféu Fenavinho. À tarde, além de visitar o Parque da Fenavinho, foi ao Estádio da Montanha ver o jogo do Campeonato Gaúcho entre Esportivo e Brasil de Pelotas, encerrado em 1-1. A coroação de Naira Valente como imperatriz. Para abrilhantar o primeiro dia de Fenavinho, a diretoria executiva promoveu o baile de gala para a coroação da Corte do Vinho. Após as visitas oficiais na exposição industrial, as autoridades voltaram suas atenções ao Clube Aliança, o qual esteve especialmente decorado para a ocasião. Antes da coroação de Naira Valente, como imperatriz segunda do vinho, desfilou pelo salão a rainha da vindima do Uruguai, Vilma Caffarelli Dalla Valle, cuja participação fez os 3 presidentes relembrarem em silêncio o ocorrido que acabou atrapalhando a vinda do presidente do Brasil, a Bento Gonçalves, para inaugurar a Fenavinho. As integrantes da Corte do Vinho foram apresentadas ao público e conduzidas ao altar de coroação pelo triunvirato. De vestido branco, Naira Valente recebeu a coroa das mãos de sua antecessora, Sandra Guerra. Animado pela orquestra de Luiz Loy, que se deslocou de São Paulo com seus 5 integrantes,
E pelo conjunto musical de Adão Pinheiro, a festa invadiu a madrugada de domingo para os pares dançarem, o desfile e a história dos anões que fugiram. A comemoração pela realização da segunda Fenavinho ocorreu no penúltimo dia de festa, com o baile de encerramento no Clube Ipiranga. O encontro animado pelo grupo musical Bento Gonçalvense, Arpege, antecedeu o terceiro e último desfile de carros alegóricos, no domingo à tarde, na Avenida Osvaldo Aranha. Diferente do ano anterior, cujos carros foram construídos com inspiração em passagens bíblicas vinculadas ao vinho, em 1971 os participantes eram de empresas expositoras, instituições e prefeituras. Embora pudessem assistir ao desfile de uma arquibancada montada em frente à Escola de Enologia, pagando ingresso, o público preferiu se acomodar nas calçadas para ver os 25 carros passarem pela rua. Os participantes eram Aurora, Dreher, Mônaco, Barzensky, Móveis Alducini, Isabela, Vinícola Rio Grandense, Lions Rotary, Clubes Esportivo, Aliança e Ipiranga, Saltão, Todeschini e Fazolo, Prefeituras de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Nova Prata, Centro da Indústria Fabril de Bento Gonçalves e Caxias do Sul, carros dos Brotinhos, dos Caçadores, dos CTGs, da Bota, do Batalhão Ferroviário e da Corte do Vinho. Com a intenção de guiar os turistas da entrada da cidade ao local onde era o Parque da Fenavinho, foram fixados em alguns postes figuras de anões pintados em madeira. Imperatriz II do Vinho, Naira Valente afirma que foi em sua edição que ocorreu um fato curioso e historicamente comentado entre as pessoas. Jovens de Bento Gonçalves que estudavam em Caxias do Sul, quando estavam indo para a aula, viram um dos anões na cidade vizinha com uma placa na qual lia-se Fuzimo de Bento. Os estudantes pegaram o anão e trouxeram de volta, colocaram no lugar e escreveram Vortemo. O anão teria sido sequestrado novamente, recolocado em Caxias do Sul com uma nova mensagem: Fuzimo de novo. Há quem afirme ter sido na edição de 1975. Embora há dúvida, o pitoresco fato perpetua-se na linha do tempo da Fenavinho como um dos mais comentados entre as pessoas, ilustrando conversas de uma antiga rivalidade entre as duas cidades.